Sejam bem-vindos ao podcast Negócios Sustentáveis. Hoje vamos falar de gestão portuária. Eu sou o Matheus Forte e ao meu lado está Eduardo Matos. Bom, sejam bem-vindos. Hoje temos dois convidados aqui da TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Então, o Caio Zayats é engenheiro eletricista com especialização em segurança do trabalho e atua como gerente de saúde, segurança e meio ambiente na TCP. Uma trajetória desde 2014 na empresa, acumula experiência na área de controladoria comercial e ESG. E em 2024 participou do programa Sea-Blue na China, com foco em inovação e sustentabilidade na logística portuária. E também é membro do comitê de ESG da Associação Brasileira dos Terminais Portuários. E aqui na minha frente, a Eliane de Oliveira, é química com MBA em gerenciamento de projetos e especialização em gestão ambiental. Atualmente atua como coordenadora desse setor de saúde, segurança e meio ambiente da TCP, dedicando-se ao setor onde é responsável pelos programas ambientais e os projetos socioambientais da licença de operação do terminal. E também é responsável perante o Conselho Regional para a movimentação de produtos químicos perigosos. Então, gente, obrigado pela presença de vocês e já vou abrir com uma pergunta aqui para o Caio, que é para contextualizar o nosso público, entender o que é a TCP e como funciona essa operação portuária. Perfeito. Agradeço aqui o espaço, né? Acho que vai ser uma ótima oportunidade aqui para poder explicar um pouco mais sobre a TCP, né? E também um pouco mais das nossas práticas voltadas aí à sustentabilidade. Então, a TCP nada mais do que é uma empresa de logística, né, com uma base portuária, no terminal de contêineres de Paranaguá, sediado em Paranaguá, mas também nós temos operações logísticas com uma base de um modal integrado com ferrovia na cidade de Ortigueira, que é o nosso projeto KBT, que significa Klabin, Brado e TCP. Né? É uma joint venture ali que nós fizemos para atender o maior cliente hoje da TCP, que é a Klabin, na parte de exportação de celulose, papel, bobinas. Então, é uma integração junto com a ferrovia. O terminal de contêineres em Paranaguá, ele é o único terminal de contêineres do sul do Brasil que tem um ramal ferroviário dentro da área alfandegada. Então, isso nos traz um diferencial muito grande, até mesmo quando a gente fala em sustentabilidade, visto que o modal ferroviário ele é um menor poluente, você tem menos emissões, tem um menor custo operacional, né, quando a gente compara isso com o modal rodoviário. Então, essa base ela funciona para atender o projeto Puma, da Klabin, onde eles fazem a estufagem dos contêineres na fábrica, mandam para essa base operacional e nós realizamos a operação dos contêineres através da armazenagem, também o carregamento e descarregamento dos contêineres na ferrovia, né, no trem rodoviário que vai chegar até o terminal. E no terminal, basicamente, nossa operação é de containers, com também foco para projetos, que são cargas de dimensões que ultrapassam um container, como cilindros, componentes industriais, máquinas agrícolas. Então, essas são digamos, o core business hoje da TCP em Paranaguá e em Ortigueira. Então, o porto, o terminal, ele não tem aquele... Vocês não operam nada a granel, assim, não, isso. Se vê muito aqueles terminais, aqueles portos com soja, né? Isso. O TCP é uma operação mais limpa, mais em container. Exatamente. A nossa operação ela é o principal container, né? Que é uma operação muito mais limpa, muito mais dinâmica, que não sofre também tantos impactos digamos, as condições ambientais, né, que você tem no granel, você não pode operar com chuva em certas condições ambientais. A nossa operação ela roda 24 horas por 7, então a gente consegue embarcar os navios ali uma média de 8, 9 horas, o navio ele já atracou, já foi operado e já está seguindo para o seu próximo destino. Né? E hoje vocês importam ou exportam e qual é o produto? Você comentou da Klabin, mas celulose, acredito. Mas também tem, acho que, a questão de alimentos, né? Isso. Acho que a TCP ela é muito conhecida pela parte de exportação dos produtos refrigerados e congelados, né? A TCP ele tem o maior parque de tomadas para o container reefer, né? O container reefer
É o container que ele possui um maquinário, onde ele precisa ficar ligado numa tomada, sendo bem simplista, né? Para que ele continue refrigerando aquela carga, que ela pode estar congelada em menos 15, menos 18, ou resfriado de 3 a 10 graus, e aí depende do tipo de carga, né? Então, o Paraná, ele é muito forte na parte de pecuária, avicultura, então é o maior corredor de exportação do mundo de frango. Então, o terminal ele tem essa estrutura robusta de tomadas, reefers, para atender as necessidades no nosso estado. Então, o nosso foco é importação e exportação. A gente tem um share maior na parte de exportação e também existem as cargas de transbordo, que são aquelas cargas que a gente recebe ali no terminal e que elas vão embarcar em outro navio para outro terminal, que é um share um pouco menor, mas basicamente a nossa maior movimentação são as cargas de exportação e importação. E hoje é mundo inteiro, tanto para importação e exportação, ou... Sim, o TCP ele é o maior concentrador de linhas marítimas, né? Então, linhas marítimas é como se fosse a rota do ônibus que vai de um terminal até o outro, né? Dentro de uma cidade. São mais de 25 linhas marítimas, então a gente conecta Paranaguá com o mundo todo, né? Acho que o próximo terminal que mais tem 14, 15 linhas marítimas. Então, o TCP é o maior concentrador de linhas marítimas do Brasil. Então, a gente consegue atender todos os 5 continentes e centenas de países aí, conectando, né, o estado do Paraná com o mundo todo. E para a gente ter uma noção de volume, o que opera por dia de container, assim? O ano passado, a gente fez 1.558.000 TEUs. TEUs é uma medida padrão da indústria, que é um equivalente a um container de 20 pés. Então, foi um marco histórico para nós, né? Nós crescemos 24% ano contra ano, quando comparado. Falando alguns números, assim, quando eu falo, por exemplo, entrada de veículos, caminhões no terminal, são mais ou menos 1.500 caminhões por dia que acessam o terminal. A gente está falando em mais ou menos uma média de 80 navios operados por mês na TCP. E eu acho que esses são os principais números, assim, que trazem um pouco da grandiosidade do nosso terminal. Eliane, acredito que com uma operação com alto fluxo dessa tem uma responsabilidade ambiental grande, né? Como que é E outra, né? Alinhada que vocês estão na Baía de Paranaguá, que é um dos principais, acho que... ecossistemas ali, muito grande, exatamente, né? bem delicados, né? Como que é a gestão no teu dia a dia lá na gestão ambiental ali da TCP? Exatamente, sim, né? Foi bem pontuado. Paranaguá é um porto estratégico, como o Caio já contextualizou aqui, né? Então, ele é um ponto estratégico de importação e exportação, né? Do Paraná e Brasil. E está localizado dentro de uma das baías mais preservadas e com a maior diversidade ecossistêmica, né? Então, aí traz um pouquinho a complexidade que é o nosso programa de monitoramento, né? Pelo porte também do terminal, como citado, nós somos licenciados por federal, então nós temos uma licença de operação IBAMA. Nossa licença de operação, ela compõe 20 programas de monitoramento. Olha só. Né? Então, isso compondo as 3 esferas, né? Meio físico, meio biótico e meio social. Então, é um pouquinho do dia a dia que a gente tem da gestão desses programas dentro da TCP, né? E ali na Bahia, principalmente, acredito que fauna... principalmente fauna aquática, deve ter alguns monitoramentos bem bacanas, assim, o que vocês fazem ali, porque acho que é o principal impacto, né, do navio chegando, navio saindo e a fauna tá ali. Fala que a gente está num complexo estuarino complexo, né, a gente tem uma proximidade muito grande com comunidades caiçaras, né, tradicionais, como também a gente está em área de comunidades indígenas, né? Então, nossos programas, eles não se restringem somente a esses pontos de monitoramentos à área de influência direta, né, da operação do terminal. A gente tem, como a gente está na APA de Guaraqueçaba também, né, tem as partes de preservação. Então, a gente tem o ICMBio, a gente tem outras instâncias, né, ICMBio, IFAM, FUNAI, que nos demandam, às vezes, até pontos adicionais, justamente de monitoramento, para subsidiar dados de decisão aos órgãos fiscalizadores. Então, acho que isso é bem... Todas as instituições possíveis. Sim. Mas, assim, acho que vale destacar dentro dos programas, principalmente dos monitoramentos, a gente tem a fauna exótica. Então, vou já começar a puxar um pouco o assunto, né? Em relação a isso, a gente tem uma parceria forte com a Universidade Estadual, com a base de Paranaguá. Então, a gente eles fazem a análise, a contabilidade desses dados gerados, né? Então, principalmente monitoramento de espécies exóticas, por exemplo. Então, eles fazem toda a quantificação
Então, a identificação de um dos mexilhões, lá no comecinho, não vou precisar o ano, se não me engano, 2016, primeira avistagem e codificação dele foi feita ali em Paranaguá. Então, temos dados relevantes dentro dos monitoramentos, né? Porque vem, o navio sai do outro lado do mundo, com um tipo de... Talvez ali deu qualquer... Pode ter alguma coisa, alguma praga, e traz isso para cá e tem que ter um controle extremamente rigoroso, né? Isso. Então, assim, esses dados, eles são públicos, né? E aí eles são de domínio do IBAMA. Então, tem bastante pesquisa. Acho que a gente, como instituição privada, fornece muitos dados, principalmente para fortalecimento de estudos específicos ali, né? De tese, de mestrado, doutorados, assim, pautados nos dados gerados dos monitoramentos que a gente tem na licença. Eu lembro na época, isso daí foi um problema enorme, né? Essa questão do mexilhão da água de lastro, né? Né? Hoje está controlado, né? Traz água dentro do casco do outro lado do mundo e as vem tudo junto. As regulamentações são muito mais rígidas e incisivas para os armadores, né? Então, essa questão hoje ela é muito mais amarrada internacionalmente, né? Dado que é um problema que se deu no mundo inteiro, né? Então, isso hoje é muito mais controlado, existem muito mais ferramentas para que seja feito esse controle, né? Para que você garanta esse equilíbrio, né? Das regiões que esses navios estão indo. E a parte, Eliane, a parte ali de infraestrutura, tipo canal de dragagem, tudo, fica na responsabilidade de vocês também? Como que funciona? A parte de dragagem, né? O Caio pode até complementar. Ele é a responsabilidade da Portos Paraná também, né? A gente, como arrendatário, a gente tem a responsabilidade da parte operacional do terminal, né? Então, nossa licença também de operação, ela se restringe à área arrendada do terminal. Então, essa parte de gestão de canal, dragagem, até mesmo de atracações, né, Caio? E toda a movimentação dos navios, ela está responsável pela Portos Paraná. Ela fica sob a gestão da Portos do Paraná, né? Então, o TCP, ele ali tem 1.099 metros de cais, mas é o cais público que nós chamamos, né? Porque ali existe a preferência por um navio de container, mas também existem operações de outros operadores portuários, como o navio Ro-Ro, que é o que tem as cargas rolantes, que muita gente vê como faz importação, exportação de carros, né? E também navios até de cargas gerais, que fazem exportação de fertilizante, celulose. Então, o cais ele tem preferência para os navios de containers, mas ele também é de administração do Portos do Paraná, pois ele é público. Entendi. Essa é uma diferença. E aí, por exemplo, digamos, a TCP quer aumentar uma capacidade, atender um navio maior. Precisa liberar junto com a Portos Paraná essa infraestrutura. Aí, toda a programação da atracação dos navios é feito isso em parceria com a Portos do Paraná, com o departamento de operações dele, para que tenha berços suficientes para atender todas as operações que o Porto de Paranaguá ele precisa. Sim. Eu queria até pontuar, quando você falou essa questão de vários agentes, né, e órgãos, realmente uma das dificuldades que nós temos lá é que a gente está inserido num terminal que ele tem muitos órgãos regulatórios, né? Quando eu falo desde a ANTAC, a Portos do Paraná, aí eu tenho, como eu sou um recinto alfandegado, eu tenho Receita Federal, tenho outro órgãos anentes, como a MAPA, Anvisa, Exército, Polícia Civil. Polícia, então São todos. Tudo que você imaginar, assim, hoje a gente é inserido. Então, são diversas licenças que nós temos que ter, né? Então, o compromisso e uma governança, a nossa governança para isso, né? Até por isso que a gente tem um sistema de gestão integrado, nossas ISOs, né? Justamente para garantir que todas essas licenças, certificados sejam atendidos e que a gente esteja em compliance com todos esses órgãos, todas as milhares de regulações e leis que nós temos. E acho que é até legal contar um pouco dessa evolução, assim, dessas organizações, porque eu acredito que isso se vai construindo, né? Não consegue chegar e já começar a atender, acho que e vai mudando a regra do jogo, vai mudando durante o jogo, né? Então, cada hora é uma exigência nova, a gente sabe bem como que é as exigências aqui. Como foi essa estruturação, né? Acho que é legal a palavra de ESG, porque ela acaba contemplando quase que tudo isso, né? Vocês têm quando começou assim, esse olhar, principalmente da TCP, para essa estruturação assim, ambiental, social e de governança, para poder dar conta também de tudo isso aí? Eu acho que veio muito... em 2018, a TCP foi adquirida por um grupo chinês, né, que é o China Merchants Ports, que é o maior operador de portos públicos da China. Então, a gente teve diversas... Antes era um fundo de private equity, Advent, né, que era um dos acionistas e que fez essa venda para esse grupo chinês. Então, a gente teve bastante trocas ali de gestão, liderança. Então, isso tudo você tem
uma movimentação de cultura também. Então, a gente veio estruturando isso muito forte com a chegada da CMP, né? Que trouxe muito esse olhar de segurança, principalmente, né? Quando a gente fala de segurança do trabalho, de compliance, de governança. Então, a gente começou a refazer as estruturações, né? Hoje, antes eu tinha o Departamento de Segurança do Trabalho, respondia para o RH, o meio ambiente ele respondia para o institucional e o segurança para o jurídico, né? Só que existe uma sinergia muito grande entre esses setores, né? Por exemplo, você vai atender uma emergência, você precisa do pessoal da patrimonial lá para garantir que a segurança das equipes de emergência, você precisa do conhecimento do pessoal de meio ambiente para garantir que as contenções, mitigações vão ser feitas de acordo para prevenir qualquer risco ambiental. Então, eles foram trabalhando muito essa questão de governança, né? E trazendo o que tem sentido, o que tem sinergia, a gente vai estruturar dessa forma, vamos trazer um sistema de gestão, vamos trazer novas certificações. Então, desde que eles entraram, a gente conseguiu a certificação da ISO 45001. Agora, nós estamos trabalhando para conseguir a ISO 50001, que é de eficiência energética, que é uma demanda da CMP, do governo chinês, para trabalhar todos os portos. Então, eles têm essa diretriz hoje de trabalhar na questão de eficiência energética, cuidado com o meio ambiente, segurança do trabalho. Eu vi que vocês têm a 14001 também, né? Isso, e a 14001, que ela já vem desde, né? 2004, né? Que já foi a nossa primeira certificação. Então, a gente hoje estruturou para deixar isso de uma forma muito mais robusta, né? Um sistema de gestão. Eu acho que, cara, até aproveitando o gancho, né? Você acompanhou, então, né, essa mudança de gestão, sim, vamos dizer assim. E eu acho que é um ponto muito interessante que gera curiosidade, essa diferença cultural, né, entre a China. A gente sabe que existe até muito preconceito relacionado a isso, né, e que cada vez mais vai se quebrando, né, porque a gente vê o nível de avanço que a tecnologia, de tudo que eles têm feito, é muito alto. Então, o que você percebeu dessa diferença de cultura? Como que é essa relação com eles? Como que isso foi construindo? Como você mesmo comentou, né? A gente sempre tem os nossos preconceitos, né? E hoje eu falo, né? Você não pode ter uma opinião da China sem de fato conhecer ela, sem visitar ela, né? Porque você vai realmente se surpreender por um lado muito positivo, assim. Claro, não é perfeito, né? Não é uma utopia, né? Mas existem muitos pontos aqui que a gente pode aprender. E esse era um receio muito grande quando eles assumiram. Será que eles vão ligar para essa questão social, para essa questão de segurança, bem-estar dos nossos colaboradores? Porque o social sempre existiu, né? Puxa, as fábricas chinesas têm uma mão de obra barata, escrava. O cara trabalhando lá 12 horas por dia, em condições terríveis, né? Então, a gente tinha muito esse receio, né? Normal de todo. E foi totalmente ao contrário. O foco deles foi muito mais estabelecer um bom ambiente de trabalho, um ambiente que cuida das pessoas, que cuida das questões de segurança. Então, a nossa diretoria ela veio muito focada nisso, né? Vamos melhorar aqui questões de segurança, vamos investir. Então, a gente fez dezenas de milhões de investimentos em melhorias de segurança, assim, de equipamentos, de ambiente de trabalho para os nossos colaboradores, de recursos para meio ambiente em caso de um acidente. Então, foi tudo uma surpresa muito positiva. E realmente, quando eu tive a oportunidade de ir para a China e conhecer um pouco mais assim, das estratégias, como é que eles olham para essa ótica, assim, e realmente é uma cultura que ela tem muito planejamento. Então, ela traça um planejamento a longo prazo, né? Até na TCP existe, a gente sempre está olhando 5, 10 anos, né? Eu olho o curto prazo que tem que olhar, mas a gente sempre olha um pouco mais para frente, né? Quais que vão ser os nossos gargalos no futuro, o que a gente pode fazer para superar isso, e vem muito da cultura deles. E veio bastante chinês para cá? Hoje, toda a nossa alta direção, né? Quando a gente fala dos nossos diretores, o operacional, o presidente, todos eles são expatriados chineses. E nós temos alguns também gerentes, gestores, né? Você tem muito aquele pessoal que também está aqui e faz os reports para a controladora lá na China, né? E faz análise do negócio aqui para fazer os reports. Então, eles estão ali inseridos no nosso dia a dia. Então, a gente tem muito contato todos os dias ali trabalhando junto. E são só surpresas positivas, assim, né? Tanto que a TCP só cresceu muito, né, vertiginosamente, que a gente pode falar, assim, em todos os cenários, melhoria de segurança, produtividade, né, movimentação. Então, a gente tem um período aí só de crescimento. E vocês já tiveram algum feedback deles? Se eles esperavam
se a gestão do Brasil ia ser mais ou menos do jeito que quando eles compraram, eles imaginavam que ia ser dessa forma? Aquela frase, o Brasil não é para amadores, amadores é a maioridade, né? O que a gente sempre tem dificuldade de explicar muitas coisas para eles, né? Que para eles são simples, por exemplo. 30 licenças. Exato, é o que eu falei, né? O tanto de órgãos que nós temos inserido lá no terminal, né? Que estão ali fiscalizando, regulando, e tem leis, né? Então, quando a gente fala, a gente tem um sistema lá para identificar as normas e leis que nós temos que cumprir, são mais de 6 mil requisitos quando eu falo saúde, segurança do trabalho, meio ambiente, então é algo bem surreal. Então isso é um pouco difícil você repassar para eles, né? Essa complexidade, por que o Brasil é assim, e aí a gente entende por que a gente não consegue avançar no passo que a gente poderia avançar, né? Porque são muitos entraves, assim. Então, é bem diferente essa relação jurídica. Aqui você é muito mais complexo. Lá as coisas, né, eles são mais preto no branco. Um pouco mais, né? Dessa parte ambiental, Helene, o que você sente da percepção deles? Assim, como eles enxergam meio ambiente, sustentabilidade? Caio falou que o ESG mesmo veio estruturado após a aquisição. Então... eu tenho essa mesma sensação, assim, a questão do comprometimento da diretoria chinesa, da Semiport, com a responsabilidade, né, de segurança, saúde e meio ambiente, ela é muito forte. Então, isso é permeado dentro dos nossos processos do dia todo, né? Então, claro que a gente tem todo um rito de reporte, né, Caio? Formal, mas isso também, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu gosto muito, assim, de dar como exemplo, a gente tem toda a parte de mitigação, né, dos kits de mitigação, acho que isso é bem claro, assim. Quando a gente tem um plano, né, de atendimento individual, pedido para o IBAMA, por causa que a gente tem a questão de atendimentos para os hidrocarbonetos, né, vamos falar ali para alguma coisa com combustíveis, e a diretoria chinesa, ela tem essa visão que a gente tem que ter mais kits do que necessariamente a gente precisaria ter. Então, legal, assim, a gente tem hoje todos os kits descentralizados, a gente tem treinamentos frequentes, né, para que todo mundo esteja apto a agir no momento que precise. Então, hoje isso não fica restrito, então vai ser só o pessoal do meio ambiente que vai gerir. Então, assim, hoje temos pessoas treinadas, aptas e conscientes sobre a importância, a emergência e como atender, né? Então, acho que isso é bem bacana. São os agentes assim. Ambientais, né? Isso. É um treinamento robusto que a gente faz com colaboradores internos, justamente para nos auxiliares, né? Isso vai ter isso também da gestão de resíduos, tudo. Então, falando dos programas, né? Esse é um programa grande, interno, contínuo, uma vez por mês, a gente forma turmas internas para que a gente tenha esses multiplicadores dentro do processo, né? E porque, assim, se chega um container, um navio, e acontece alguma emergência, vaza combustível, vaza óleo, ou até algum container abre lá e algum químico, tem algum derramamento, a gestão é de vocês. Isso. Né? E porque hoje tem empresas que operam, né? Terceirizam ali o combate à emergência ambiental. Não sei se isso a TCP mesmo que executa isso. Nós temos uma equipe de atendimento à emergência, mas nós também temos os parceiros, né? Por exemplo, nós temos um contrato com a Ambipar, justamente para nos dar os recursos, porque existe dependendo do nível da emergência, né? Dimensão, você vai precisar de recursos adicionais ali. Então, nós temos uma empresa especializada nesses atendimentos, né? Para tanto que ocorra no nosso pátio, a bordo do navio, seja no mar. E chega a ocorrer assim, é muito frequente ou é algo muito emergencial? É muito assim, é um acidente que acontece assim, pontual? Eu digo assim, mais porque assim, isso é uma questão totalmente estratégica, né, do dia a dia que para o porto, né? Sim. Para, né? Então acho que isso é uma questão bem acho que o maior impacto que pode ter ambiental é algum acidente que pode ocorrer quando algum navio chega, alguma coisa assim. E acho que o trabalho também de vocês é zerar isso o máximo possível. Exatamente. Né? Porque a nossa operação ela é muito rápida, né? Então, qualquer uma hora a mais eu já gero um custo muito grande, tanto para o terminal quanto para o armador, né? Porque o navio dele está parado lá. Então, quanto antes ele sair, eu me falo, o navio ele tem que chegar e sair o mais rápido possível, né? Então, qualquer impacto que eu tenha na operação devido a uma emergência, né? Isso vai ter um custo muito grande.
Então, o nosso trabalho é conscientização, investimento, infraestrutura, nossos equipamentos, para mitigar e minimizar o máximo possível qualquer tipo de ocorrência. Mas se eventualmente acontecer, a gente teve casos, às vezes vem um container, um vazamento, a carga dentro do container tombou lá e isso está vazando para fora. Então, nós temos os nossos recursos, nossa equipe já preparada para lidar com esse tipo de ocorrência o mais rápido possível e poder liberar ali para o pessoal da operação continuar a operação do navio. Sim, porque às vezes pode ser responsabilidade do navio mesmo. Mas chega aqui, né? Chega aqui. Como pode, a gente já teve né? acidentes também dentro do terminal, né? Questão que você está falando de máquinas, claro, né? Você tem um operador que está lá 60 metros de altura tendo que colocar em cima de um caminhãozinho, né? Então você tem os riscos inerentes à operação, né? Que são grandes, assim. Então, conte algum aí que aconteceu e que vocês resolveram e deu tudo certo. Nós tivemos um a bordo do navio, né, que acho que foi uma das situações mais complexas que nós tivemos dentro nesses 11 anos que eu estou lá dentro do terminal, né, que aí a gente acionou o nosso PAN, que é o Plano de Ajuda Mútua, então que é quando outros operadores, Corpo de Bombeiro, a própria Portos do Paraná, porque era uma carga inflamável, onde eu avariei dentro do navio, então tinha um cenário lá no porão dessa carga, que era inflamável, tive um vazamento ali de aproximadamente 100 litros dessa carga, e ela tinha um odor muito forte, então você tinha toda uma questão de dificuldade em chegar nessa carga, né? E a complexidade de fazer a movimentação sem que eu criasse uma fagulha e isso ali iniciasse um incêndio dentro do navio, né? Nossa. Então ali foi uma operação bem complexa, que levou ali quase 2 dias de operação no terminal. Então, imagina. Ali a gente já teve muitos custos, né? Quando a gente fala um dia de um navio parado, você está falando de $30 mil, que é a demurrage do navio, né? Então foi uma situação bem complexa, mas graças a Deus ninguém se machucou, a gente conseguiu resolver a situação e tudo foi resolvido. É desafiador. Não, e assim, $30 mil daquele, né? E aí tem a fila que você... Isso, aí tem todo o impacto, né? Porque exatamente, hoje quando eu Cara, falo que eu tenho uma ocupação de berço bem alta, né? Cada navio que eu atraso vai impactar ali o resultado do meu mês. Com certeza. Justamente, de toda a movimentação, eu poderia bater recorde naquele mês, mas por conta de um atraso de um navio, eu vou perder ali 10, 20 mil contêineres que eu poderia ter movimentado. Em geral, chega a ficar muita fila de navios lá hoje? Como que... Tem um espaço, né? Uma poligonal reservada. Se você olhar, né? assim, quando você vai para a Ilha do Mel e olha para trás, você vai ver uma série de navios, né? Você vê 20, 30 navios, assim. Mas a operação de container é diferente. Como ela é muito rápida, eles casam muito difícil um navio de containers ele ficar parado esperando um porto. Ele já vem com as escalas, casado, porque se ele vai atrasar um pouco, ele diminui um pouco a velocidade do navio, que aí ele economiza o combustível, né, o bunker, e atraca aquilo. É diferente da operação do carga geral, que ali eles ficam dias, né, na operação, e dependendo, se tem chuva, por exemplo, passou a semana inteira chovendo, ele não conseguiu operar. Então, você vai atrasando os outros. Aqueles que ficam ali na região, então, são de carga geral ali. Dos portos públicos isso, ali. que aí vão receber as cargas gerais, milho, soja. Eu até vi um anúncio do governo do estado que ele está fazendo uma grande obra para aumentar o escoamento. Não sei se influencia alguma coisa a vocês. Isso que é o Moegão. Moegão. Ele passa na nossa frente, né? Mas ele não é da nossa operação. Assim, mas é uma infraestrutura ali da Portos do Paraná para justamente conseguir dar maior vazão, né? Maior capacidade ao Porto do Paranaguá. Ali tem uma discussão há muito tempo de rodovia, né? De rodovia que chega ali e tal. Ano passado, a logística ali é um desafio, né? Nós fomos muito impactados. Que afeta isso muito hoje em dia, com fila de caminhões e tal. Ano passado, principalmente antes da concessão, que a gente estava tendo muito problema ali de derrubada de barreira, né? Problema na BR-277, isso ali gerava muito impacto. Então, porque a nossa operação, o caminhão ele chega com agendamento no terminal. Então, eu não tenho fila, né? Ele chega ali, na hora que ele já está agendado, ele vai entrar no terminal, vai descarregar ou carregar o container dele e vai ser liberado. Né? Eu não tenho uma fila para isso. Só que, eventualmente, se eu tenho uma paralisação, um bloqueio na rodovia, todos esses caminhões eles vão se concentrar. Aí eu vou gerar fila, aí eu vou gerar impacto na cidade, né? Sim. Porque eu tô falando que eu recebo 1.500 caminhões por dia, né? Então, cada hora eu tenho mais de 150 caminhões. Algumas grades tem mais de 150 caminhões. Então, isso gera uma fila, né? Se, por exemplo, né? Rapidinho, exatamente. Se eu tenho enorme, um problema sistêmico de 10 minutos no terminal, eu já começo a impactar um pouco a cidade. Então, isso que a gente tem que sempre trabalhar. E, Eliane, a gestão ambiental de vocês também fazem alguma gestão voltada para esse caminhão que está chegando? Temos tanto por programa de monitoramento de fluxo, né?
Daí hoje isso é monitorado. A gente também tem uma empresa parceira, né, Caio? Acho que é importante falar, né, que ninguém faz nada sozinho. Claro, 20 sim. programas. Então a gente também tem uma consultoria ambiental que presta esse serviço para nós, né? Então eles tocam esses programas. Então a gente tem tanto monitoramento de tráfego, né, que seria realmente a contabilizar esses veículos. Mas como o Caio pontuou, a gente tem um aplicativo. Então hoje isso até a gente dentro dos nossos na nossa temporalidade de monitoramento, a gente viu essa melhora, até nessa questão de filas, gerenciamento, tempo de espera, por causa do aplicativo, né? Então, hoje, a gente tem uma janela muito precisa da chegada desse caminhão, desse caminhoneiro ao terminal, né? Paralelamente, a gente também tem as emissões, né? Quando a gente está falando de movimentação modal rodoviária, a gente está falando de emissões atmosféricas, então a gente também tem tantos controles das fontes fixas dentro do terminal, dos equipamentos que são gerados a diesel, como as fontes móveis, né, dos caminhões e dos outros veículos que a gente também usa, principalmente nossos CTs. Então, esses monitoramentos também fazem parte, com a parte também de material particulado e poeira, né, as emissões atmosféricas, a gente também faz todo esse monitoramento, são dentro dos nossos programas. E a gente tem os caminhoneiros, né? Aí a gente entra do lado social também. Então, a gente também tem todo um programa também de saúde dos caminhoneiros, aí já está dentro da esfera social, também do apoio e a receber, né, da saúde dessa parte, né, dos trabalhadores, não é trabalhadores diretos do TCP, mas são parte estruturante do processo de logística no Brasil. Né? Legal. E vocês dão algum suporte para ele quando ele chega lá no TCP? Como que é aqui que é o... Hoje a gente não fala que a gente não tem um pátio, né? Por causa justamente do aplicativo, né? Então a gente tem um pré-gate, né? Que seria somente muito mais até para a gente vistoriar algumas cargas, né, Caio? Ver identificação de containers, porque tem que ter uma identificação mínima dependendo do tipo da carga que ele vai ser carregado. Mas ali sim, a gente tem banheiros climatizados, tem espera... Porque esse tempo de espera dele pelo aplicativo não é um tempo de espera longo, né? Nosso principal objetivo é que ele chegue rápido e saia rápido, Isso. né? Para que ele consiga ali desenvolver o carregamento ou o descarga lá dentro do TCP da forma mais rápida possível, né? Que é uma das métricas que nós fazemos, que é o turn time dele. Então, quando ele chega e quando ele vai embora. A gente tenta fazer esse ciclo dele o mais rápido possível para que ele possa fazer as atividades, siga a viagem, né? Então, acho que a melhor forma de você atender ele é dar velocidade. Exatamente. Né? Porque está em fila, ou está em outro lugar, ou espera, não é um ambiente saudável para ele, né? Ou para qualquer outra condição. Então, hoje, fala que nosso principal investimento até de 24 é o nosso aplicativo, e com o horário de espera, com a janela certinha de agendamento, né? E, inclusive com a rota dentro do terminal, né? Acho que é bem importante a gente falar isso também, que é uma questão que vem muito com a segurança, né? Então, ele já entra, ele tem toda uma integração, tem todo um procedimento de como ele se comportar, o que ele pode fazer dentro do terminal. Você tem um vídeo, né? Com todas as regras, normas, e a gente aborda tanto as questões os procedimentos dentro do terminal, né? Tanto quanto as questões ambientais, né? Para tentar educar também, né? Não jogue lixo ali, verifique as condições do seu veículo, né? Se estão adequadas. Então, a gente tenta conscientizar através da educação também dos motoristas. Porque quando eu já caminhei ali pelo TCP, você vê aquele container passando por cima, né? Tem que ter tem que ter muito cuidado mesmo, né? O ambiente tem muitos riscos, né? Você tem, como eu falei, os guindastes transitando, né? Você tem muita máquina, muito caminhão envolvido. Então, a gente tem que tentar educar muito, né? Monitorar evitar, todos esses externos, os nossos operadores, para evitar o máximo possível qualquer tipo de ocorrência. E, Eliane, você comentou que a questão das emissões, né? E olhando o relatório de sustentabilidade de vocês, a gente já vê uma transição para equipamentos elétricos. Quiserem contar um pouquinho como está sendo essa mudança do diesel para o elétrico? Vocês têm alguma meta de emissões? Contar um pouquinho dessa transformação, né? Acho que é natural aí das companhias, mas acho que para o terminal que são máquinas muito pesadas, né? Sim. A gente pode falar em duas linhas, assim, né? Acho que vou falar um pouquinho da primeira, que seria a emissão das fontes móveis, né? Nossa matriz energética, principalmente do maquinário, a gente está falando do diesel. Então, a gente tem essa emissão associada. Como o Caio pontuou, a gente tem o KBT, acho que para nós é bem emblemático, né? Então, o modal de container, né? A carga navio, ela já é naturalmente menos emissões, então a gente tem uma redução já de emissão, então a gente tem que favorecer esse tipo de modal no Brasil, né? O KBT com o modal ferroviário também tira, né? Um grande contribuinte, não na nossa operação direta, mas até a logística
dessa carga chegar até o terminal portuário. Então, a gente tem também essa parceria com o KBT. E aí, dentro do terminal, nossos 3 primeiros RTGs eletrificados, eles estão dedicados à ferrovia. Então, a gente fala que é o nosso carro-chefe ali, né, do programa de redução de emissões, são as eletrificações exatamente dos 3 RTGs que estão dedicados ao modal ferroviário. São aqueles braços que pegam o container e vai para o caminhão, e aí nisso ele vai para o portainer, né, para o PT, aí tem vários descritivos, né, que daí seria a transição solo-navio, né? Então, esse é um ponto, é um compromisso da CMP, né? Então, a CMP, ela tem essa visão da eletrificação, né? E como o Caio falou, é muito dos chineses, então a gente tem um projeto de eletrificação de curto e finalizado, são os RTGs da ferrovia, né? Aí agora está partindo... Serve como um projeto piloto também para a gente fazer esse estudo, né? Dos benefícios da eletrificação dos equipamentos para poder expandir isso para todo o terminal, né? Que é os projetos hoje que a gente está estudando, que é a eletrificação todo o nosso parque de RTGs, né? Que é, como a Eliane bem pontuou, é o nosso maior consumidor ali e emissor, né? De gases. Então, ele funciona muito isso, e a gente viu os benefícios de um equipamento eletrificado são imensos, né? Não só da questão ambiental, aí, custo com manutenção, durabilidade. Esses equipamentos que nós eletrificamos eram os equipamentos mais antigos que nós temos em operação no terminal. Que, na verdade, se eles não fossem eletrificados, a gente ia descomissionar, né? Porque eles já não atendiam conforme a nossa operação. E isso deu uma sobrevida neles, então a produtividade deles é maior, então... Existe uma série de mesmo equipamento foi só que ele interessante. A gente só tirou, né, o grupo moto-gerador, né, que era um motor e um gerador, que todo o funcionamento do equipamento ele já é elétrico. Entendi. E aí eu eletrifiquei ele, tirei tudo isso. Porque devia ter um consumo expressivo assim, de combustível, né? Altíssimo. É o tipo de investimento que às vezes o payback, sei lá... Extremamente curto. Mas acho que o Caio pontuou o principal, né? Que daí quando a gente faz essa conversão desse diesel consumido em questão de eletricidade, a gente está falando de uma redução de mais de 60%. Então, quando você transforma esse diesel em eletricidade, para você comparar com a eletricidade consumida desses RTGs agora eletrificados, a gente está falando de uma redução de 60%. O que viabiliza o projeto, né? Então, eu falo que assim, a sustentabilidade ela vai muito além somente de ações ambientais. A gente tem que falar da sustentabilidade econômica, ambiental, social, né? E social da sua atividade. E aí, vou pontuar outro lado, que também para mim é bem importante, né? Acho que dentro do nosso inventário, há 2 anos consecutivos, a gente emitiu os nossos certificados IREC, né? Então, a gente zerou as nossas emissões por escolha de compra. Então, a nossa eletrificação, ela vem exatamente para a gente zerar as emissões, porque daí a gente já se comprometeu a comprar energia de 100% de renováveis, né? Então, esse é um ponto importantíssimo, porque o nosso maior consumo de energia elétrica é nosso pátio de tomadas reefers. Então, hoje, pelo menos a energia elétrica de alimentação dos reefers, ela é 100% renovável. Então, esse para nós é um marco bem importante. Sem dúvida. Um salto enorme que a gente deu desde o primeiro inventário, que foi feito em 2021, né? O ano base 21. Então, a gente tem uma redução bem expressiva, né? Então, esse é um ponto importante do nosso compromisso, né? Da descarbonização e, consequentemente, a eletrificação, que é o projeto base dentro do terminal para atingir essas metas. Paralelamente, a gente tem projetos menores, mas não menos importantes, né? A gente está indo para a eletrificação também das 7 empilhadeiras que atendem ao terminal de importação. Hoje, as trilaterais, elas já são elétricas, né, Caio? Nós temos um armazém dentro do terminal, né? Que serve muito para atender os órgãos regulatórios. Então, a gente utilizava as empilhadeiras movidas a gás e agora a gente está fazendo essa transição para as empilhadeiras também elétricas. Já está em andamento e a gente vai implementar ao longo desse ano. É interessante a questão dos reefers, né? Dos containers, porque basicamente então, ele sai tirou do navio, ele vem conectado no navio, aí tem uma equipe, desliga, aí você conecta ali só o tempo de ir para um caminhão, que daí no caminhão ele religa. Mas, assim, no caminhão na base, né? Daí, no caso... Mas o reefer, quando ele é congelado, ele consegue ficar bastante tempo sem estar plugado. Por exemplo, a nossa ferrovia, nós atendemos também a base de Cambé, no interior do estado, que vem só container com carga congelada. Então, são 5 dias de trânsito. E essa carga vem até o terminal, chega aqui, a gente conecta. Claro que ela não está no menos
18 que ela vai estar ali menos 16, menos 12, ela perde um pouco. Ela não vem conectada. Mas ela não descongela, não vem conectada. No modelo ferroviário, a gente faz a conexão ali. Entendi. Então ela consegue aguentar bem quando é a carga congelada. Assim. Mas aí tá o diferencial logístico, né? Essas possibilidades, a gente, né, atrelar todas essas possibilidades dentro do terminal. Acho que é o grande diferencial logístico hoje da TCP é essa questão, né? Principalmente a ferrovia interligada diretamente dentro do pátio. Então, isso para nós também é um diferencial sustentável aos nossos clientes, né? A gente está disponibilizando as tomadas, é o maior pátio, né? O Paraná é uma potência, né, de exportação de carne. E essa energia utilizada nas tomadas reefers, ela é 100% de fonte renovável, né? Então, a gente não tem emissões, teoricamente, ali, né, para os clientes, no momento que eles estão aguardando a carga ali dentro do terminal. Sim, você imagine, né, acontece, né, qualquer coisa que precisa paralisar, sei lá, parou a energia do porto, sei lá, ou parou qualquer coisa, e você coloca em risco aquela carga. Daí nós temos um plano de contingência, por exemplo, existem cargas críticas que elas não podem ficar desconectadas, ela tem um tempo muito limitado de conexão, então a gente tem toda uma logística ali para trabalhar, nós temos geradores, né, para dar essa segurança, porque existem cargas, assim, por exemplo, um container de insulina, que é um valor altíssimo e você não pode, de fato. Aí tem todo um cuidado a mais, né? A gente trabalha ali como se fosse um bebezinho ali dentro daquele mundo de containers para dar uma atenção a mais para garantir a segurança dessas cargas. Mas o gerador, como o Caio falou, o gerador ele é a contingência, né? Ele não é a fonte original de consumo. Sim. Eu vi que vocês estão conseguindo reduzir ano a ano as emissões, né? Então, isso é poucas empresas que conseguem ter uma evolução, assim. Começa a empatar, assim, daí né, começa a ficar difícil. E a gente sempre declarou os 3 escopos, assim, acho que é bem importante falar isso, sabe, Matheus? Assim, essa transparência, acho que reforçar esse compromisso da transparência, né? A gente tem toda uma diretoria chinesa, então se a gente falar assim, questão de viagens corporativas é bem pesado para nós, né? Mas hoje nosso maior desafio realmente está ali no primeiro escopo, né? Das atividades associadas diretamente ao terminal, principalmente para a gente fazer essa transição da matriz energética, né? Transformando do diesel para a eletrificação dos RTGs. Bacana. E vocês já tiveram, assim, algum cliente de vocês exigiu, assim, alguma questão, por exemplo, essa questão, igual você comentou, eu compro os IREX para minha energia ser renovável. Você já percebeu, assim, esse valor adicional que o TCP está entregando para esse cliente? Porque a carga dele, no final do dia, na análise de ciclo de vida do produto que ele está entregando, passa por vocês, né? Então, acredito que deve ter, assim, da mesma forma que eles têm o setor de sustentabilidade deles, acho que deve, de certa forma, chegar em vocês essa Sim, nós somos abordados por vários nossos clientes, tanto armadores, importadores como exportadores, né, para eles entenderem esses nossos compromissos, né, que o terminal está fazendo, relacionado a ESG como um todo, né, as nossas certificações, tudo isso para mapear qual que é o impacto, né, que no final ali é a gestão da cadeia logística dele como um todo, né, então ele procura parceiros que também atendam os mesmos critérios que eles estabeleceram, então a gente fornece muita informação, como a gente está dizendo aqui, para vocês, para os nossos clientes, armadores, nossos certificados, apresentamos, fazemos apresentações, né, para mostrar. Os próprios relatórios de sustentabilidade, né? Isso, são justamente para atender, né? Como o mercado hoje ele está muito voltando a isso, né? Então ele procura uma cadeia logística que seja mais verde, né? Dentro dali dos critérios, das possibilidades daquele país, mas eles estão buscando muito isso. E, Caio, assim, todas as cidades que a gente vê, as cidades portuárias, né, o porto ele tem, assim, uma influência enorme na cidade, né? A gente teve trabalho já com o Porto de Santos e é impressionante. O porto ele realmente move a cidade, né? Paranaguá igual, né? É a mesma coisa. E como que funciona essa relação diretoria chinesa com governantes ali, seja prefeito, enfim, do município ou até do estado, né, se for o caso, eles precisam recorrer a vocês para fazer meio de campo? Como que funciona hoje isso? Hoje a gente tem um time que é um institucional, um departamento, né, que ele tem muito esse objetivo, né, de fazer esse vínculo institucional com prefeitura, com Portos do Paraná, todo o ANTAC, né, tudo que seja isso.
Então, eles trazem muito junto com a nossa diretoria, né? Os temas, eles fazem abordagem, explicam para a nossa diretoria, né? Explicam os cenários brasileiros, nossa diretoria participa de muitas agendas com os órgãos, né? Então, a gente promove muito. Ano passado foi promovido um roadshow pela CMP, levando aqui secretário do Ministério dos Transportes, o nosso presidente da Portos do Paraná, lá para a China, para conhecer, para entender as possibilidades de investimentos, os anseios da China de fazer negócios. Então, a gente traz essa relação institucional, né, tanto do governo chinês, da TCP, com a prefeitura, que a gente entende que a TCP é um parceiro ali de Paranaguá, né, totalmente estratégico. É o maior pagador de impostos, o maior gerador de empregos da cidade, né? Então, a gente entende que a gente tem um papel muito importante para a cidade, né? E a gente entende os nossos impactos e também trabalhamos para minimizar o máximo possível isso. São 1.700 funcionários hoje diretos, né? Em Paranaguá, né? Em Paranaguá, você tem mais terceiros, que a gente está falando de 200, 300, mais as obras de investimento, que foram ao longo dos últimos anos centenas de milhões investidos em adequações, melhorias, né? Então, tudo isso movimenta. Então, a gente responde hoje por quase mais 50% do ISS que é arrecadado em Paranaguá, só a TCP contribui. Legal. Então, essa relação da TCP é de promover, né, o crescimento da TCP junto com a comunidade ao entorno. Porque não tem, tá conectado, né? Tá Sim. conectado. E essa questão ferroviária, que para vocês pelo que eu vi, acho que a maior cidade que vocês conseguem buscar é Cascavel, não sei. Isso, Cascavel e Cambé. São ali as bases do interior e Ortigueira. Essa ampliação da malha ferroviária, vocês têm uma atuação, porque isso depende de governo, de concessões, de... Hoje, a atuação direta, não. Não. Né? Mas o TCP ele sempre está aberto, né? Porque entendo que você, tirando os gargalos, o Brasil tem muitos gargalos logísticos, né? Então, a gente entende que isso vai trazer benefício não só para o TCP, mas muito mais para o importador, para o exportador, para o crescimento econômico como um todo. Né? Então, a gente entende que infraestrutura é algo muito importante se investir. E é um motor de crescimento de uma economia. Né? A gente tem como exemplo a China, né? Que ela é uma das que mais investe ao longo dos últimos 30, 40 anos, né? Investe mais de 9% do PIB em infraestrutura, enquanto o Brasil é 2,5%. Né? E isso foi o que moveu muito o crescimento da China. Então, a gente sabe que a nossa logística é muito cara, muito ineficiente. Então, todos esses projetos que a gente possa participar ou está contribuindo são muito importantes para todo mundo, né? E você comentou que ele é um grupo, né? Um grupo chinês que tem a gestão de portos no mundo inteiro? Isso. Hoje a China Merchants Ports ela tem participação em 50 portos em 29 países ao longo do mundo. Então, isso que é legal, né? Traz expertise de referências e dilui. Só uns números assim que são interessantes. O ano passado ela movimentou mais de 180 milhões de teus, enquanto o Brasil movimentou perto de 15 milhões de teus. Nossa! Eles são ali controladores e acionistas de 7 dos 10 maiores terminais de contêineres do mundo. Tem um terminal que eu visitei, tive a oportunidade de visitar, que é em Shanghai, que só ele movimentou ano passado mais 49 milhões de teus. Então, ele movimentou muito mais que o Brasil, só um terminal. Assim. Então, quer dizer, a dimensão... Eu comprei um negócio provavelmente passou sair de lá. Sair de lá. E é engraçado que a gente fala, tem um projeto em Santos, né, do STS-10, que a gente fala mega terminal portuário de 3,5 milhões de teus. Mas para eles é um terminal pequeno. Né? Um terminal, eles começam grande, acima de 5 milhões. Né? Então, é uma dimensão muito superior à nossa. Assim, muito mundo. E, Eliane, acho que é bem relevante. Vocês estão inseridos ali junto a comunidades tradicionais, até tem um aspecto social bem alto ali em Paranaguá. E o que vocês têm feito de programas sociais, esses trabalhos com a comunidade? Eu vi que vocês têm bastante coisa. Se quiser contar um pouquinho dos destaques aí, acho que tem muita coisa legal, né? Tem. Sou suspeita, né? A gente tem mais de 60 projetos socioambientais, se a gente considerar todos, né, que rodam, assim, paralelamente. Mas acho que vou destacar aqui os 10 anos da Troca Solidária, né? A gente tem um projeto que é bem emblemático, onde a gente
através de um mercado flutuante, né, a comunidade local, a comunidade caiçara, ela recolhe os resíduos recicláveis, né? Esses resíduos, eles são pesados, eles são convertidos em uma moeda social e eles conseguem, através dessa moeda social, adquirir alimentos num preço mais barato do que praticados no supermercado. E com isso a gente reverte esse material reciclado para a Associação de Recicladores de Valadares, né? E isso vai ter uma destinação correta. Então a gente está falando, né, vários pilares ali, né? Bacana. Ele é um projeto, além de ser um projeto só social, ele é um projeto de educação ambiental, principalmente pela coleta, segregação e disponibilidade e destinação correta desses resíduos, né? E a gente só tem números expressivos, assim, né? A gente está falando desses 10 anos de mais de 570 toneladas de resíduos coletados e reciclados, né? E como são comunidades, né, que tem muito difícil, né? Às vezes estariam ali num buraco, em algum lugar, todo esse lixo estaria ali acumulado ali, né? No mangue, onde... Então, isso é... A gente fala área sensível, né? A gente está inserido em área sensível, né? Então, esses resíduos eles são retirados e nisso a segurança alimentar que a gente proporciona para essa comunidade, né? Então, eles conseguem ter um rol de produtos, né? A gente está falando tanto de alimentação como produtos de higiene e de limpeza. Então, é um projeto, assim, que a gente tem muito orgulho de falar. Que legal. Né? E falar do mais recente, assim, que acho que nós, como empresa privada, também temos esse papel de articulador. Esse ano a gente teve a felicidade de começar um projeto que era uma demanda das comunidades. Mensalmente a gente tem grupos técnicos, então essa comunidade ela é escutada, até para ver o que está funcionando, o que não está fazendo sentido para a comunidade, isso é bem participativo. E aí eles tinham essa demanda também do atendimento médico veterinário, né? E aí a gente tem um parceiro de benefícios aos funcionários da TCP e acabou que a gente teve esse contato com os veterinários e eles externaram essa vontade de fazer um projeto social, um voluntariado, e aí a gente falou, opa, peraí, talvez essa ideia está aí. Então, a gente tem um projeto que está começando, a gente chama Patinhas Caiçaras, que a gente leva esse atendimento, né, mínimo ali, veterinário, para essas comunidades. Então, a gente teve um primeiro piloto ali na Ilha de Eufrazina. A gente fala ilha, mas estão todas continentais, mas é que são comunidades isoladas, né? E a gente atendeu em torno desse primeiro piloto 22 cachorrinhos, né? Foram basicamente cachorros ali. E a comunidade ficou muito feliz, assim. Ela falou, nossa, dentro de todos esses anos é a primeira vez que a gente teve esse tipo de atendimento ou com essa qualidade desse atendimento. E aí a gente, acho que é esse papel, assim, acho que é bem importante da nossa responsabilidade social. Integrar um pouco o projeto que a gente tem pela obrigação, né, do programa de educação ambiental dentro da licença, mas também trazer outros atores dentro do município para fazer essa parceria e atender a comunidade, né? Quantas comunidades tem ali no... Você sabe de cabeça? Hoje, de influência direta, né, o que está na nossa licença, a gente tem 6 comunidades insulares que a gente fala, mas que são continentais isoladas, né? E a gente tem a Ilha de Valadares, que é uma ilha também, mas uma ilha urbana, né? Então, a gente também tem dentro da Ilha de Valadares. Então, a Troca Solidária, ela atende essas 6 comunidades, então é um ponto em cada comunidade. Mas em Valadares também a gente atende, né, a Troca Solidária com mais 3 pontos fixos, né? Que legal. Então, para a percepção que vocês têm, assim, como resultado desse trabalho, é que a comunidade quer a TCP ali, tá? Gosta do trabalho que vocês estão, dessa relação, né? Porque eu acho que... Essa relação é bem amigável, vamos assim dizer, porque, né? Bem transparente. Porque eles, assim, né? Poxa, chegou um porto aqui, o navio, o caminhão, barulho, né? O cara mora numa ilha, né? Praticamente ali. Então, tirou o sossego deles, né? Vamos falar assim. E é interessante quando você consegue trazer virar, né, esse preconceito e falar, poxa, na verdade eu tenho um benefício aqui, né? Um aliado no meu dia a dia aqui. Isso. Mas tem um desafio também, né? Não é sempre tão tranquilo, tão simples, né? E a gente também tem a matriz indígena, né? A gente tem as comunidades indígenas também, então é outro modos de contato, tem todo um cuidado, tem todo até um procedimento, né? A gente tem um procedimento de entrada nessas comunidades, mas é justamente isso, né? Que a gente apontou desde o começo, né? Paranaguá é uma das baías mais preservadas, um ecossistema mais diverso, né? Ambientalmente falando, e isso
é essa nosso desafio diário ali, né? Conversar todos esses atores, assim, né? Que são as comunidades indígenas, a gente levar um desenvolvimento, mostrar o benefício do desenvolvimento, né? Mitigar alguns impactos, né? Que a gente não pode falar que a atividade ela vai ter algum impacto, mas mitigar esses impactos e trazer a comunidade para entender e fomentar e dar continuidade a esse processo, né? Então, a gente também tem outros projetos, né? Principalmente o turismo de base comunitária. Por quê? Para fortalecer o turismo nessas comunidades, né? Que lá, anteriormente, eram comunidades tradicionais pesqueiras, que hoje não se tem, né? Até por descontinuidade disso no processo. Porque os filhos saem, os filhos querem estudar, querem ir para a cidade. Então, já não tem mais essa atividade pesqueira tão rotineira, né? Então, eles precisam trocar essa atividade. Então, também tem o projeto de turismo de base comunitária, que é bem importante para essa autonomia ou para esse novo nicho de negócio para essas comunidades, né? Aí você vê, né, o tanto, né, de impacto positivo assim, que vocês estão causando e assim, às vezes até a mídia tradicional aí não mostra tanto isso, né? Não mostra esse lado, não sabe. Não mostra tanto, não aparece. Só que onde que está o grande desafio que eu vejo, né, de vocês e que contribui para essa visão das pessoas ter receio, né? É que se tiver qualquer acidente, qualquer coisa, vai tá todo mundo lá fazendo reportagem e tal, e aí já denigre toda a imagem. Então, a gente tem, né, por conta ali também da questões de tráfico, né? Então, sempre tem muitas reportagens que denigrem a questão do porto, né? Que você passa lá no Fantástico, que tem quadrilha nisso, não sei o quê. Então, tudo isso mancha um pouco a imagem, né? Sim. Mas a gente tem que entender que o porto ali é um dos principais pilares de uma sociedade para ela se desenvolver, né? Onde a gente faz o comércio com o mundo inteiro, né? Onde historicamente, né? Traz, exato, onde a gente traz insumos, onde a gente exporta, então isso ali garante o sustento de milhares de famílias, né? E a gente vê que quanto mais uma sociedade ela vai evoluindo, tanto financeiramente, com educação, você vê que as questões, impactos são mapeados, que você tem mais ações para mitigar isso ali, né? Então, todo mundo sai ganhando, né? Então, e tem um ponto que eu tinha notado aqui que eu achei bem legal, no aspecto de resiliência, né? Que vocês têm um trabalho dessas adaptações climáticas, assim, que pode estar no porto, está num lugar sensível ali, né? E eu vi que vocês têm um plano, né, de ter essa resiliência climática, mas principalmente na questão de você tem alguns sensores atrelados a rajadas de vento, né? Isso. Conta um pouquinho como que é uma das condições climáticas que mais afeta a nossa operação, né? Afeta tanto a segurança quanto a continuada operação, é a questão do vento, né? Nossos guindastes lá, eles podem ocasionalmente, por conta de uma rajada muito forte, se deslocar e causar um acidente, ou eventualmente uma pilha de contêineres, ela pode cair por conta das rajadas de vento. Então, a gente desenvolveu, dentro do terminal, nós temos uma série de equipamentos para monitorar isso. Nós temos a Clima Tempo, né, que é um fornecedor que nós contratamos para que ela emita alertas. Então, quando tem nossa região ali está formando alguma tempestade, algo assim, ela emite alertas para que a gente possa fazer o trabalho preventivo, preparar nossas equipes de operação ali, saber, daqui X minutos a gente possivelmente pode ter uma rajada de vento. Então, vamos redobrar a atenção, vamos pinar os nossos guindastes, trazer ele aqui para o modo de segurança, para que a gente garanta a operação. Vamos tirar os motoristas que estão nos blocos de contêiner vazio, que tem maior probabilidade de cair. Então, a gente tem todo um processo, né, um plano de emergência para essas condições climáticas, assim, para que não ocorra nenhum acidente, a gente não tem ninguém se machucando, não tem um impacto ambiental, né, numa carga caindo no mar. Então, a gente tem investido muito nisso, cada dia mais. Até hoje, a gente instalou mais um sensor de uma estação meteorológica para conseguir ter melhores dados apurados, para que esses modelos matemáticos que fazem essa previsão possam lhe dar uma previsão maior desses alertas. E vocês têm percebido assim, um aumento de recorrência? Último ano até que não tivemos tantas ocorrências, mas quando eu entrei, assim, a gente teve anos muito atípicos. Por exemplo, eu não lembro o ano certo, mas nós tivemos um ciclone bomba em julho. Julho não é uma temporada de ventos. Nós dificilmente paramos nossa operação por conta do vento. Mas aquele teve um episódio foi um ciclone muito forte, que aí até estourou as amarras do nosso navio. Foi um episódio bem complexo para nós. Então, alguns eventos, assim, a gente viu que eles são mais
extremos, né? Você tem uma incidência, um vento mais forte, uma rajada mais forte. E ali, vento já vem onda junto, né? Você tem toda a questão, por exemplo, a maré, ela tem subido muito mais, a gente tem visto que às vezes ela está quase subindo no nosso cais ali, que era coisas que anos atrás ninguém se lembrava disso, né? Da maré quase encostar assim no nível do nosso cais. Assim. Olha só. São alguns eventos que a gente vê que ao longo do tempo eles estão mudando, né? Isso é interessante, que você vê na prática ali, ó. Né? Você não tá vendo na notícia só ali, né? A gente escuta uma notícia. É real. Então, a água chegando no guarda-sol ali. Não, bacana. E por fim, uma última pergunta. O que vocês, acho que para os dois, assim, o que vocês olham de futuro, assim, para a atividade de vocês? Tanto na questão de sustentabilidade como de negócio. O que vocês estão olhando, assim, para a inovação? O que você acha que é o próximo passo, assim, de tendências, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que a tendência é a eletrificação dos equipamentos. Isso é uma realidade já, né? Todos os terminais, todos os novos terminais, eles já estão hoje sendo projetados com equipamentos eletrificados. Tanto os guindaste como os caminhões que fazem o transporte do container dentro do pátio. Então, com certeza, a eletrificação é uma tendência que todos os terminais. Alguns terminais também estão hoje investindo no onshore, que é você fornecer energia para o navio. Então, isso é uma tendência que futuramente pode ser que haja um projeto. A gente também já está estudando se isso é viável, e também em parceria com a Portos do Paraná, né, esse tipo de estudo. E para o negócio em si, eu só vejo crescimento, né? O nosso Brasil ele é muito resiliente, né? Cada dia mais, apesar de todas as crises que a gente teve, a gente está sempre crescendo. Sim. Então, eu acho que, apesar de todas as amarras que nós temos um futuro ainda de crescimento, expansão, dentro de Paranaguá, dentro do porto. Então, eu vejo um futuro muito bom para o nosso setor. Bacana. Legal. Quer contribuir? Acho que o Caio falou todos, assim, acho que o nosso carro-chefe é a eletrificação dos equipamentos, né? Tem um impacto muito grande na nossa atividade, né? Tirando a energia consumida nos reefers, a gente tem o maior consumo, são os nossos maquinários. Então, acho que esse é um divisor de chave, assim, né? Ele é estratégico, ele é ambientalmente sustentável, então acho que ele traz muito essa questão da estratégia do negócio, né? Temos, claro, que manter, acho que a meta alcançada é meta mantida, né? Então, acho que a gente manter esse compromisso, essa transparência, essa relação muito, muito próxima que a gente tem com as comunidades, eu acho que isso é bem importante. Então, acho que também é um desafio manter esse grau de relação que a gente tem, né? Então, assim, a gente falou um pouquinho do tamanho do terminal, nós somos hoje o maior empregador no litoral paranaense, né? Privado. Responsabilidade. Então, é uma responsabilidade enorme, né? Então, a gente tem o compromisso também com essas pessoas que estão trabalhando, formar essa mão de obra que também está vindo. Acho que também a gente não falou, né, Caio, mas acho que um grande desafio que o mercado em geral terá essa questão dessa mão de obra, né? Do envelhecimento da mão de obra e como vai ser a substituição dessa mão de obra, né? A gente está falando ali de operadores de IPTs, operadores de RTGs, os motoristas mesmo dos nossos CTs. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouquinho na mão de obra, assim, que eu acho que... Talvez essa automação futura aí, né? Também seja uma demanda. E a IA, né? A gente também tem que pensar que logo a IA também está por aí. Acho que dentro do armazém de importação, talvez tenha bastante nichos para vir alguma coisa ali dentro da eficiência operacional dentro do armazém de importação. Certeza. Muito legal. Pessoal, acho que é fantástico, assim. Acho que muita gente não tem ideia de como que é uma operação dessa. Acho que o intuito aqui do nosso podcast é mostrar como são os negócios e como é importante essa questão da sustentabilidade para cada negócio e sempre aliada, né? A sustentabilidade é sempre aliada ao negócio. E a gente só convida aqui empresas referência. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Foi muito bacana o nosso papo. Não, só tenho a agradecer o espaço, poder trazer um pouco assim do TCP, né? A gente tem orgulho, né? A empresa que nós estamos construindo, sempre falo que uma empresa ela é feita de pessoas, né? Então, a gente tem muito a empresa é ruim, não sei o quê, mas no final são as pessoas que estão ali dentro. Então a gente tenta dar esse exemplo, né? De fato, vestir ali a camisa, trabalhar em prol da comunidade, do negócio, da sustentabilidade. Então foi um prazer aqui poder estar dividindo um pouco mais da TCP com vocês. Legal. Então,
Agradeço também o espaço, né? Falei, ficamos muito felizes com o convite. Viu? Passou rápido, né? Passou. Falei pra você. Foi menos difícil do que a gente imaginava, né? Mas fico bem feliz com o convite. É sempre prazeroso a gente mostrar um pouquinho do nosso negócio, né? Falei que às vezes a gente está tão absorvido dentro da operação que a gente não consegue mais comemorar as nossas vitórias. Então, acho que quando a gente fala um pouquinho para as outras pessoas, a gente fala assim, nossa, a gente faz tudo isso. Então, é um compromisso bacana a gente poder dividir um pouquinho, né, da especificidade do nosso negócio e das ações, das boas ações que a gente consegue implantar e manter dentro do terminal. Legal. Então, Caio e Helene, obrigado. Reforço aí, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Acho que com certeza já e a tendência é continuar cada vez mais referência aí no setor. Então, esse foi o podcast Negócios Sustentáveis. Fique atento aos próximos episódios.